Olá, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Chegamos aí na reta final, né? Com esses exercícios da correção da plataforma, referente à apostila 3 e à apostila 4. Nós vamos falar sobre resenha crítica e sobre o mini conto, que é o que ficou pendente, né, para a nossa correção. Deixa só eu mesclar aqui o vídeo para eu poder conseguir ler, né, o texto. Vamos tirar as dúvidas. Ainda vou fazer mais uma aula com um apanhado geral de mini conto e resenha para vocês estarem aí 100% para a provinha de vocês. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui a leitura do texto. Defender livro coloca menina protagonista para falar de ocupação das ruas. Numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. Assim começa o recém-lançado livro infantil, A Menina que Parou o Trânsito, de Fabrício Valério, com ilustrações de Bruna Assis Brasil. Aparentemente banal, a narrativa leva o pequeno leitor a refletir sobre a lógica quase sempre cruel de uma grande cidade. Ao decidir interromper o fluxo dos carros com sua bicicleta, a menina vira o alvo de uma série de reações em cadeia. E o que acontece depois é que o guarda fica bravo e apita. O motorista fica irritado e buzina. O condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. Em linguagem de conto cumulativo, o livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades e como ele afeta a qualidade de vida e da mobilidade das pessoas. Apesar das ilustrações indicarem leveza no trato do tema, por trás há uma mensagem urgente: conscientizar sobre o espaço do próprio ser humano na lógica desenfreada da rotina de uma metrópole. A brincadeira toda é mostrar o que uma simples pausa pode acarretar e revelar. O ser humano, em especial as crianças e os idosos, parece ser a pedra no caminho da cidade grande, ressalta o escritor. O livro propõe também uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte motorizados no dia a dia das grandes cidades e como essa realidade influencia em cada indivíduo. A pressa da vida diária não dá tempo para reflexão, e essa insanidade cotidiana, essa violência quase surda, está materializada no carro, objeto que tomou as ruas para si como seu habitat natural, explica o autor. Apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, a mobilidade urbana e a ocupação do espaço público estão no centro da intenção da história. O texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, em 1972. Um grupo de crianças, reivindicando seu espaço na sociedade e nas ruas, encabeçou o movimento para lutar por esses espaços de lazer. Vamos à pergunta. Identifique o gênero do texto lido. Olha aqui, ó. Aqui no início, né? Ele começa falando o quê? Você percebe que as primeiras frases, ó, tá tudo entre aspas? Olha aqui, ó. Numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. Aí a outra frase. Assim começa o recém-lançado livro infantil. A menina que parou o trânsito. Então, o que ele fala, né, em cima disso aí? Ele está dizendo que se trata, né, de uma narrativa, como ele conclui aqui, ó. A narrativa leva o pequeno leitor, então já está me dizendo o quê, né? Que é uma história na qual o leitor ele vai refletir sobre a lógica quase sempre cruel de uma grande cidade. E aí ele começa a descrever aqui tudo, né, um resumozinho breve da história. E aqui ele faz, ó, o livro propõe também uma reflexão. Então, nesse caso aqui, ó, nesse último pedacinho, ele já começa a falar um pouco do que se propõe a história do livro. Então, se trata, né, o gênero textual, de uma resenha crítica, ok? Isso aí é o gênero textual do nosso texto. O número 2 fala assim: aponte o público a que se destina o livro A Menina que Parou o Trânsito, e em seguida transcreva a parte do texto que comprova a sua resposta. Então, vocês acham que essa história se destina a qual tipo de público? E aí?
que vocês acham? Olha aqui, ó. Esse texto, né, é um texto que demonstra uma história infantil. Se é uma história infantil, né, o público-alvo vai ser o público infantil, perfeito? Ah, professora, mas tem gente que gosta, né, de histórias infantis e é grande também, mas a gente tem que ir por um todo, né, e o todo se refere ao público infantil. Aqui mesmo, a gente pode tirar aquele mesmo pedaçozinho, ó, esse aqui, deixa eu pegar a caneta que eu li para vocês, a narrativa, ó, esse aqui, ó, que leva o leitor a refletir sobre a lógica quase sempre cruel de uma cidade grande. Vamos lá para... Nosso gabarito está ali, o gênero, né? É uma resenha. E aí, para qual público que ele é destinado? Ao público infantil, né? E uma passagem que foi aquela passagem, professora, eu tirei uma outra. Se for uma outra que designa essa ideia, também está correta, não tem problema. Vamos agora para a questão 3, que diz assim: em todas as passagens a seguir, avalia-se o livro exceto em. Então, se é exceto, vamos destacar a palavra exceto, né? É a única que não é diante da passagem do livro, né? De onde ele avalia o livro. Então, vamos ver o primeiro e vamos lá marcar. O livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado das grandes cidades. Ok, né? Ele está avaliando o livro, perfeito? Na B, propõe uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transporte. Isso também está aqui no texto, ó. Aqui, ó. O livro propõe também uma reflexão sobre o lugar privilegiado que se dá aos meios de transportes. Então, está correto também. Olha assim, apesar de ser uma narrativa divertida e lúdica, a mobilidade urbana e a ocupação. Vamos ver se tem isso aqui lá? E aqui, aqui, ó. Apesar, tá bem aqui, ó, de ser uma narrativa divertida e lúdica, a mobilidade urbana e a ocupação do espaço público estão no centro da intenção da história. Ok. E sobrou só a D. Vamos confirmar se é a D mesmo. O texto de Fabrício foi inspirado por um fato real que acontece na cidade de... Isso aqui já não é uma avaliação, né? Então, realmente, a nossa resposta é a D de dado. É a que está errada. Essa é exceto. Nosso gabarito. Vamos para a questão 4. Eu botei o texto, né, perto da questão para a gente precisar ficar voltando muito. Na passagem, numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com bicicleta. As aspas sinalizam. E aí? Vamos voltar aqui, vamos ver onde ele está, para a gente poder ver o que ele sinaliza. Aqui, ó, tá aqui, ó. Numa grande cidade, tinha uma menina que parou o trânsito com sua bicicleta. Então, vamos ver por que essa aspas está aí. Porque a fala de um personagem da história? Não, acabamos de ver que ela logo no início, né? É o tema do livro? Bem, não. A transcrição do trecho da obra? Vamos ver? Uma opinião sobre o livro? Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Aí ele continua, né? Assim começa o recém-lançado livro infantil. Se assim começa, então é uma transcrição do livro. Perfeitinho. Você estava muito fácil. Se a prova fosse esse, né, pessoal? Vocês teriam gabaritado. Nosso gabarito, vamos para a questão 5. E última desse texto. Tá ali, ó. No segundo parágrafo, o autor do texto narra alguns episódios da história. Nessa parte, ele emprega o tempo verbal no presente. Assinale o objetivo do emprego do referido tempo verbal. Eita! Deixa eu apagar aqui que ficou muito feio isso aí. Cadê minha borracha? Ai, voltei sem querer. Agora eu voltei, vamos voltar, depois eu apago. Segundo parágrafo, esse aqui, ó. Vamos ver qual é o verbo aí, né? Então, tá assim. Ao decidir interromper o fluxo dos carros com a sua bicicleta, a menina vira o alvo de uma série de reações em cadeia. E o que acontece depois é que o guarda fica bravo e apita. O motorista fica irritado e buzina.
O condutor do ônibus se enche de raiva e freia bruscamente. Em linguagem de conto cumulativo, o livro propõe uma reflexão sobre o ritmo acelerado nas grandes cidades e como ele afeta a qualidade de vida e da mobilidade das pessoas. Então, voltando aqui no texto, né? O segundo parágrafo, deixa eu apagar aqui. O segundo parágrafo, né, narra aqueles episódios que a gente acabou de ver, né? E nele ele emprega o tempo verbal no presente. Qual é o objetivo de empregar o verbo no presente? Vamos lá? Estabelecer uma proximidade ao leitor com a história, mostrar que se trata de episódios presentes no dia a dia, narrar fatos que estão prestes a ocorrer. Ó, narrar fatos que vai ocorrer, não, né? É presente, isso aqui a gente já elimina. Informar os fatos do dia a dia. Então, vamos lá. Então, essas 3 opções aqui se remetem ao presente. Ó, voltando aqui ao texto, ele fala assim, ó, ao decidir interromper o fluxo dos carros com sua bicicleta, a menina vira o alvo de uma série de reações em cadeia. Aí ele começa a narrar, né, o que acontece. Então, a gente já pode eliminar que não é fatos do dia a dia, porque trata da história. Perfeito? Já elimina essa. Aí ele vem aqui mostrar que se trata de episódios presentes no dia a dia? Também não. Por quê? Porque ele narra a história. E aí, narrando a história, através de todos esses fatos que ele vai falando o que acontece, né? De buzina do carro, do ônibus, Paraná, é para fazer o quê? Para fazer a aproximação do leitor com a história. Trazer o leitor, né, para a realidade, para o real. Então, ele faz essa aproximação. Então, a nossa resposta é a letra A. Muito fácil também, né? Então, agora, nós vamos ler um mini conto, que é o nosso segundo gênero textual referente à aula de hoje. Nós vimos, então, a resenha e agora vamos ver o mini conto. E o mini conto diz assim: no Senado, muitos escândalos e sujeiras faziam barulho, mas no país ninguém ouvia. Era quarta-feira e o Galvão gritava gol muito alto. Rio Grande do Sul, 5 de agosto, via web. Então, preste atenção, lembrando que as características do miniconto, né, é fazer uma narração de uma história, e aí traz o leitor, né, para dentro do texto, para ajudar na interpretação. Então, vamos trabalhar em apenas 2 linhas o que o texto quis dizer. Então, vamos para a primeira pergunta, que fala assim: as sequências do mini conto acima, o predomínio de. Então, qual é o predomínio em cima das sequências? Descrição, narração, exposição ou argumentação? Bem, eu acabei de dizer para vocês, né? Quando ele conta uma história, ele faz uma narração. Então, o mini conto, ele tem como na característica a narração, ou seja, a narrativa. Ele não descreve nada, ele não faz exposição de nada e ele também não argumenta nada. É uma história, história essa que tem personagem, que tem enredo, que tem tempo, ok? Então, se trata de uma narração, não esqueçam disso. Nosso gabarito. Vamos para a questão 7, que diz assim: sobre o miniconto acima, podemos afirmar que todas as assertivas estão corretas, exceto, mais um exceto, né? Então, eu quero a errada. Então, eu vou marcar errada de acordo com o texto. Então, vamos aqui. Há uma crítica implícita no miniconto? Você acha que tem uma crítica ali? Ou não? Vamos ver. Ó, no Senado, muitos escândalos e sujeiras faziam barulho, mas no país ninguém ouvia. Então tem uma crítica, né? Óbvio que tem. Mas aqui tá certo. No mini-conto, existe uma ironia em linguagem figurativa, representado pelo grito do Galvão. Então, aqui, aí, quando ele fala, né, da sujeirada, que ninguém ouvia, é porque era quarta-feira e o Galvão gritava gol muito alto, porque geralmente quarta-feira é dia de jogo, né? Então, tem aí também questão certinha, né? Tem uma ironia, sim, nessa linguagem representada no grito do Galvão. C. Os efeitos provocados pelo miniconto no leitor são de humor e de reflexão. Sim ou não? É, professora. Será? E vamos ver a D? Então, vamos para D. Os sentidos estão colocados no miniconto de maneira explícita. E aí?
Não, né? É de uma maneira implícita. Então, isso aqui é que está errada. Então, a resposta é D de dado. Nós temos sim, representa sim, humor, reflexão. Ah, professora, mas às vezes não necessariamente tem reflexão, só tem humor, ou vice-versa. Ok, né? Mas a função ideal do miniconto são essas duas funções. Nosso gabarito D de dado, vamos para mais uma, que é a questão 8. Discursiva essa, hein? Então, vamos lá. Qual o sentido atribuído à palavra barulho no miniconto? Então, qual foi o sentido dado, né, a essa palavrinha aqui no nosso texto? Olha aqui, ó. No Senado, muitos escândalos e sujeiras faziam barulho. Então, vocês acham que essa palavrinha tá dando um sentido de quê? Atribuindo o que essa palavra barulho? De prestar atenção, né? Olha aí, ó. No Senado, muitos escândalos e sujeiras faziam barulho. Então, é de prestar atenção, ok? 9. A qual país o produtor do texto se refere ao dizer no país ninguém ouvia? Ó, é ao país. Vamos ver qual é o país? E aí? O que vocês acham? Brasil. Muito bem. Ah, você estava muito fácil. Como você chegou a essa conclusão? Bem, a gente pode chegar, né, pelo fato do Galvão ser um comentarista referente a futebol da Rede Globo, né, que é localizada onde? No Brasil, ok? Explique por quê. Explique por meio de pistas linguísticas contidas no próprio texto e de seu conhecimento de mundo essa sua resposta. Ah, professora, de repente alguém, né, aí não sabe que o Galvão Bueno é um comentarista de futebol, e muito menos que trabalha na Globo, e aí botou uma outra resposta que poderia, né, agregar a ideia do Rio Grande do Sul. Ok, tá valendo também. Então, vamos ao nosso gabarito, ele dá 8, né? A palavra barulho é uma ideia de prestar atenção, de valorizar um tema. E na 9, né, usar o termo no país ninguém ouvia, o autor se referia ao Brasil. Galvão é um comentarista de futebol da Rede Globo, localizada no Brasil. E a nossa última questão diz assim: é possível afirmar que há uma crítica no Municonto? Nós acabamos de ver, né? Que tem, sim. Através do Senado há sim uma crítica. Então, é possível, óbvio, afirmar isso. Se sim, o que ou quem é criticado e por quê? Nós acabamos de ver que faz a crítica, né, referente a esse fato aí da roubalheira, né, que ele fala que os brasileiros, né, de repente se preocupam mais, prestam mais atenção ao futebol do que o futuro do país, porque estão tendo tantas roubalheiras, fazendo tudo, e as pessoas, ao invés de estar prestando atenção no que está acontecendo no país, está preso ao futebol. E isso é realmente, né? Existem aí muitas pessoas presas às ideias de televisão, de futebol, de filme, e não vê o que está se passando no mundo. Então, pessoal, finalizamos a nossa aulinha aqui com o gabarito da questão 10, né? Que é uma crítica, e aí ele fala dos brasileiros se preocuparem mais com o futebol do que com o futuro do país. E a nossa aula fica por aqui. Eu aguardo vocês para a gente concluir essa revisãozinha na próxima aula, para vocês ficarem 100% para a prova. Ó, beijos e me aguarde que eu volto na próxima aula. Tchau!